Olá, pessoal. Dando sequência, então, a respeito das medidas de controle de risco, vamos falar hoje sobre os dispositivos de seccionamento automático. Vamos lá. Só lembrando, né, que nós temos as três principais previstas na NR10, a desenergização, dispositivo de seccionamento automático e o aterramento. Hoje estaremos conversando sobre o dispositivo de seccionamento automático. O primeiro que eu trago aqui para vocês é o disjuntor termomagnético. Qual que é a função dele? A função dele é proteger os circuitos que nós temos, né, na nossa residência e na indústria. Ele não tem proteção humana, ele não tem proteção de equipamentos. Qual que é a ideia dele? Ele vai ter uma dupla proteção. Ele vai proteger contra uma sobrecorrente eventual, né? Então, tem um condutor, por exemplo, que ele suporta a passagem de 25 amperes. Então, capacidade de condução de 25 amperes. Eu vou lá, vou comprar um disjuntor dimensionado, né, para esse cabo, onde ele vai atuar a partir do momento que eu tiver ali com 25 amperes para proteção, para não pegar fogo, entre outras coisas. Ele também tem a proteção contra curto-circuito. Se eventualmente ralar um fio no outro, uma fase com outra, fase neutra, ele também tem essa proteção instantânea. A parte térmica é quem garante a proteção contra a sobrecorrente, é a parte magnética que garante a proteção contra curto-circuitos. Lembrando que, né, os disjuntores eles têm três curvas de atuação: curva B, curva C e curva D, onde permite, né, uma flexibilidade na passagem dessa corrente em relação aí ao tempo, né? Esse aqui de curva C, por exemplo, ele tem uma janela de atuação, claro, isso muda de fabricante para fabricante, de permitir que essa corrente nominal chegue a 4 a 6 vezes o valor dela até que ele atue. Nesse caso aqui, ele permite que chegue até 100 amperes até que atue. Para que isso? Porque em alguns momentos a gente tem alguns equipamentos que demandam uma certa quantidade de corrente na hora da partida e depois ele estabiliza, ok? Mas isso não significa que ele é mais ou menos interessante. Isso vai da característica do equipamento e da instalação. Se você tem equipamentos mais sensíveis que não permitem essa oscilação, desculpa, né, você não quer que a sua instalação permita esse tipo de situação, você coloque aí no tipo B, ok? Então, o B é mais sensível, o C é intermediário e o D menos sensível. Nós temos também o disjuntor diferencial residual, DDR, né? Ou só o interruptor, que é o IDR. Qual que é a função? A função desse dispositivo é garantir a proteção humana. Então, a partir do momento que ele entrar no linear do choque elétrico humano, né, aquele que causa efeito reversível ao corpo humano, que é de 30 miliamperes, ele vai atuar. Ele atua de uma forma que ele monitora a corrente de entrada e a corrente de saída, seja ela fase neutra, seja ela fase-fase. A partir do momento que ele identifica que há uma fuga, que alguém pode estar tomando um choque elétrico, ele já atua. Em qual calibre? 30 miliamperes. E nós temos também o dispositivo de proteção contra surtos, o DPS. Como que ele vai funcionar? Ele é um dispositivo de acionamento indireto, onde ele vai estar conectado à fase e ao neutro ali do seu quadro, e na outra extremidade ao terra. A partir do momento que ele tiver ou detectar um surto de tensão na rede, proveniente aí de alguma anomalia na rede, ou até mesmo descarga atmosférica, ele vai fechar o contato para o terra, e aí o dispositivo de proteção disjuntor vai acabar abrindo, atuando, certo? Em que condições, então, que esse DPS provavelmente atuaria? Em condições onde, vamos colocar aqui uma hipótese, né? Aconteceu um acidente, um cabo de média tensão encostou com um cabo de baixa, ele atuaria. Descargas atmosféricas, né? Caiu aí um raio próximo à sua casa ou na sua casa, ele drenaria essa energia toda, essa corrente para o solo, para o aterramento. Diferença do DPS para o DR. O DPS é obrigatório que tenha uma malha de aterramento que seja eficiente, ok? Mais para frente eu vou estar explicando sobre aterramento, vocês vão ver a diferença que é o aterramento funcional e o aterramento de proteção. Esse dispositivo ele funciona com um varistor, que significa que a partir do momento que eu for injetando tensão, eu vou diminuindo a resistência dele, permitindo aí a passagem. E quando ele permite essa passagem, ele derrete um elo fusível que tem dentro dele, fechando ali o curto, fase terra, e permitindo que o disjuntor termomagnético atue. Esses três basicamente garantem 99% da proteção aí contra instalação, choque elétrico e equipamentos. A combinação dos três garante a segurança da instalação.
costumo dizer que essa é a parte mais importante da eletricidade, né? Da medida de controle, porque um dimensionamento bem feito com esses equipamentos adequados, você basicamente elimina o risco do choque elétrico ou de algum outro acidente decorrente aí de alguma falha elétrica. Beleza? Até o próximo.